Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Eu tenho aqui em mãos um livro que, quando eu estive agora em um período de pequenas férias, comprei com o nome de Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha, juntamente com Daniele Cunha, que provavelmente é a filha ou a mulher dele. O livro Tchau, Querida, ele faz um arrazoado, digamos assim, advocatício, de 808 páginas que eu ainda não li. Mas por indicação de pessoa que está interessada no que nós dizemos aqui, telefonou recomendando que nós lêssemos a página 210 e 211 e 212, com o título Michel Temer e a articulação política de Dilma. Mas o comentário que desejo fazer agora sobre este livro, que foi indicado por uma fonte cujo nome eu não cito para preservá-la, tem o objetivo de mostrar para vocês que nós da imprensa, nós, usei plural, não usei eu na primeira pessoa, nós da imprensa, somos muito descuidados em relação ao que efetivamente precisa ser jornalisticamente colocado em tela. Nós não aprofundamos a matéria. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a conta de combustíveis aqui do município de Rio do Sul, ninguém diz. A assessoria não fala, o repórter esquece de perguntar. Se quisermos saber quanto se consome de diesel, por exemplo, nas máquinas, a média de consumo de diesel, por exemplo, eu estou dando um exemplo dentre dezenas, centenas de outros assuntos. Nós não sabemos. Se eu quiser saber qual é o total da folha de pagamento, alguém vai dizer, é só ir na página da transparência. Mas no veículo rádio, que é o veículo popular, as FMs não falam, as AMs não dizem, os jornais locais não dizem, os jornais chamadas da mardita imprensa não falam. De repente, não mais do que de repente, um corrupto conhecido no Brasil, Eduardo Cunha, que foi solto pelo não menos corrupto STF, um mau exemplo de justiça dado no Brasil, que agora foi solto por essa dita Suprema Corte, cuja importância é relevante para a democracia, mas cujos membros são um exemplo ao contrário, são um anti-exemplo do que deva ser um tribunal efetivamente necessário. Eduardo Cunha diz, em certo momento, algumas coisas que reforçam algo que eu venho dizendo há 10 anos. E para ficar dentro do contexto, dentro do tempo que tenho em rede, dentro do momento que posso falar sobre este assunto, eu leio para vocês um trecho que parece relevante. E eu gostaria que vocês atentassem para a hipótese de que muitas vezes pessoas não importantes, como eu, muitas vezes pessoas que não têm fama, boa ou mal, como eu, muitas vezes pessoas que não aparecem no jargão do noticiário nacional, elas acertam em cheio
a porta da corrupção, batem na porta da corrupção, enxergam aonde está o mal, mas não divulgam nada. Silenciam por conveniência financeira. O Eduardo Cunha, com a Daniele Cunha, neste Tchau Querida, o diário do impeachment, ele conta detalhes cujos aspectos minuciosos eu relato aqui apenas com o objetivo de dizer aos meus colegas de trabalho, próximos ou distantes, que nós temos que aprofundar o nosso trabalho na imprensa. Porque nenhum governo governa o governo cuja primeira tarefa é governar o governo, seja ele quem for, socialista, comunista, capitalista, bolchevique, soviete. A primeira tarefa do governo é governar o governo. Chamo a atenção dos meus colegas para a necessidade de nós aprofundarmos o conhecimento das pequenas coisas de uma prefeitura, por exemplo. Eu vejo a prefeitura de Rio do Sul, ela recebe críticas e ela agradece as críticas. Por exemplo, você vai na rua Colômbia e você vê ali um aspecto relaxado, meio fio arrebentado, a calçada destruída, a árvore natimorta, quase derrubada. Então, por trabalho jornalístico, de repente, não mais do que de repente, a prefeitura vai lá e conserta aquele aspecto ruinoso que estava evidente para qualquer pessoa. E ali é descarregado 1 metro de areia, são descarregadas lajotas, são descarregadas britas na dimensão mais... da menor dimensão possível. O trabalho é feito e ali fica desperdiçado o total de britas, areia, lajotas. Fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. O relaxamento é completo. Você vai em outra rua, tem outra questão que foi criticada e a prefeitura seguiu a crítica, ouviu e foi lá para consertar aquilo. Então descarrega lá meio metro de areia, mais 1 metro de brita e mais lajotas. Usa 1/4 da areia, usa 1/4 da brita, usa algumas lajotas e a sobra do material fica ali. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. É um relaxamento típico da gestão pública que não é vista. Esse relaxamento não é visto em todos os lugares, não. Podemos falar de buracos, podemos falar de Kazan, podemos falar de vários tipos de procedimentos, podemos falar de várias coisas, mas eu acho que meus colegas de trabalho deveriam aprofundar a questão. Então agora eu cito aqui, eu vou ler, colocar entre aspas o que vou ler, e a última frase é que vai dar força ao comentário que estou fazendo. Então, aspas, almocei na Folha de São Paulo, em seguida dei entrevista ao mal-educado jornalista Mário Sérgio Conte, da Globo News. Nunca havia comparecido a uma entrevista tão agressiva na minha vida. Acho normal enfrentar questionamentos, mas não no nível da forma utilizada por esse jornalista. Ele também não tratou com outros personagens da política da mesma forma que tratou comigo. Parecia ser um assunto pessoal. Defendi que não via o impeachment como solução. Acreditava que Dilma tinha de mostrar ao país o que viria após o ajuste fiscal, na linha preconizada por Renan Calheiros anteriormente.
um corrupto citando outro corrupto. Defendi o parlamentarismo e disse uma coisa óbvia. Se o Brasil licitasse suas obras somente com o projeto executivo, vou reler isso aqui, tá? Se o Brasil licitasse, atenção vereadores e prefeitos, governadores também, né? Mas eles não dão importância a coisas ditas aqui na imprensa do interior. Se o Brasil licitasse suas obras somente com projetos executivos, o projeto tem que ter viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental, e tem que ter o projeto executivo. O projeto executivo deve prever que naquela obra vai ter o uso de 50 lâmpadas de, digamos, 10 watts. Não pode ter lâmpadas de 15 watts. É 10 watts. A licitação tem que ser feita com detalhes no projeto executivo. Nenhum centavo a mais pode existir além da licitação do projeto executivo. Continua a leitura. Se o Brasil licitasse suas obras somente com o projeto executivo e não com o projeto básico, que é o projeto utilizado pela corrupção, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos governadores, como faz na maioria das vezes, não haveria necessidade de aditivos e isso evitaria a corrupção. Vou reler a última frase, então. Defendi o parlamentarismo e disse uma coisa óbvia. Se o Brasil licitasse suas obras somente com o projeto executivo, ouviram prefeitos, ouviram vereadores, ouviram governador, e não com o projeto básico. O projeto básico, ele licita que vai ser aberta uma rua. Não diz qual a largura da rua, qual a profundidade da canalização. Não diz que tem que colocar guias. Não diz que tem que colocar cabeamento de internet, de áudio, de energia, de água, de gás. Nada. Tudo o que for feito na rua licitada vai aparecer, como no caso o que citei, como aditivo contratual. Então a licitação é feita por 10 milhões no projeto básico e a obra acaba custando 15, 20 milhões. E nesse aditivo é que sai o dinheiro para as campanhas políticas, além do fundo eleitoral, do qual o Eduardo Cunha, um corrupto conhecido, ele não faz menção. Então, gera quase sempre necessidade de aditivos contratuais com o aumento do custo. Isto é a porta da corrupção nas obras públicas. Não estou aqui defendendo, foi muito bem feito o impeachment da terrorista Dilma Vana Rousseff. Não estou fazendo essa menção aqui por conta do que possa ser subentendido ao que eu não digo. Estou citando que Eduardo Cunha, um conhecido corrupto, que foi salvo agora pelo gongo do STF, aonde estão os ministros mais imprudentes, escapistas, mal informados, dinheiristas, que eu jamais vi numa suposta Suprema Corte de nosso país. Já tivemos ministros opacos, já tivemos ministros terríveis, mas nós nunca vimos uma equipe tão uníssona na matreira forma de manter corruptos e corruptores livres da cadeia, ao ponto de nós estarmos na iminência de ver a prisão de Sérgio Moro, coisa que não se está falando porque ele faz parte da estrutura, depois da soltura do ladrão e mijão Luiz Inácio da Silva, que vocês chamam carinhosamente pelo apelido que ele colocou no nome, exatamente para vocês fazerem a farra da citação
durante o dia, durante a noite, 200, 300 vezes em todas as rádios, AMs e FMs, no apelido dele, o apelido que fica massificado como se fosse um produto comestível. Tchau, querida, talvez mereça ser lido. Uma das coisas que nós estamos vendo hoje é que a nossa imprensa, nós da imprensa, usei o plural, hein? Não estou dizendo eu estou junto. Eu não cometo esse erro. Eu sou detalhista. Mas nós somos responsáveis pela inexistência de detalhes nas informações. Nós não vemos detalhes das informações das prefeituras. Então, se você quiser saber, vai lá na página da transparência. Daí o coitado fica ali 2 horas na frente do computador. A palavra coitado está mal empregada aqui, porque coitado vem de coito, e coito nada tem a ver com coitado, né? Ele fica à frente do computador, gasta o seu tempo, ele não encontra o dado, ele passa adiante uma desinformação, mas, eventualmente, o dado está na página da transparência. Neste caso aqui, os aditivos contratuais não constam da página da transparência. Não constam. Ninguém coloca aditivos contratuais na página da transparência. Isto implica em mais observação. Aos causídicos, aos especialistas, aos juristas, vejam quantos istas tem, aos jornalistas que pegam a lupa para criticar o crítico, pode ser que se encontre em algum viés de alguma página de processos imensuravelmente grandes, esse aditivo contratual número 452 barra não sei o quê, aonde se explica que a licitação era de 10 milhões, mas houve aditivos e aditivos e aditivos, aditivos sobre aditivos, e isso triplicou o valor da obra e a licitação foi para o espaço. Temos que olhar para dentro do nosso trabalho jornalístico, meus queridos amigos, colegas, gostem ou não de mim, aceitem ou não minhas ideias, temos que tomar cuidado. Nós não somos detalhistas. Acaba que a verdade acaba saindo num livro de um corrupto falando de uma corrupta. Ambos predadores do erário público, ambos comunistas no mínimo. O Eduardo Cunha, se não me engano, é PMDB, um verdadeiro ônibus. Ele carrega todo mundo. Não me lembro se ele é exatamente do PMDB ou não. O PMDB é um ônibus. Fiz aqui a observação autocrítica do nosso trabalho. Nós não damos importância aos aditivos contratuais que lançam ao chão, destroem o processo de licitação. E isso é a porta da corrupção no Brasil. Tchau, querida, o Diário do Impeachment, escrito por Eduardo Cunha, um corrupto, juntamente com Daniele Cunha, falando da terrorista Dilma Rousseff, um desastre que ajudou a colocar o Brasil fora dos trilhos, juntamente com Luiz Inácio da Silva. Eu volto logo mais.